Bilionária arrogante zomba de um simples faxineiro, dizendo: se tocar esse piano, eu caso com você. Ela não fazia ideia de que estava prestes a viver o momento mais impressionante de sua vida. O que aconteceu naquela noite mudou tudo para sempre, e você não vai acreditar no final dessa história. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Diga pra gente de que lugar está vendo esse vídeo. Boa noite, senhores e senhoras. A voz de Helena Vasconcelos ecoou com imponência pelo salão do Hotel Lux Grand, em Porto Alegre. Ela surgiu no topo da escadaria principal como se o mundo inteiro girasse ao redor de seus saltos prateados. O vestido longo de paetês refletia a luz como se fosse feito de estrelas, e o olhar de todos se virou para ela. Com 28 anos, era a bilionária mais jovem a patrocinar aquele baile beneficente. No salão, os flashes das câmeras disputavam atenção com suspiros de admiração e também de inveja. Enquanto Helena flutuava entre os convidados com sua taça de champanhe, Gabriel Nunes, 33 anos, se mantinha discreto, abaixado próximo ao buffet, limpando discretamente uma mancha de vinho no chão. Ele já conhecia aquele tipo de evento: brilho para alguns, invisibilidade para outros. Com luvas pretas e olhar cansado, fazia seu trabalho sem reclamar, observando tudo em silêncio. Era como se aquele mundo dourado estivesse sempre a 2 metros de distância, inalcançável. Mas naquela noite, algo estava prestes a mudar. Helena fazia questão de cumprimentar os empresários mais poderosos, rindo com eles como se fosse a anfitriã de um filme de luxo. Seu tom era sempre levemente arrogante, carregado de uma falsa simpatia calculada. Obrigada por apoiarem a causa. Isso é mais que uma festa, é um investimento social, dizia, enquanto erguia a taça. Nos bastidores, os funcionários já estavam acostumados a ouvir comentários de que ela era linda, rica e cruel. Principalmente com quem julgava inferior. Gabriel passou próximo ao palco recolhendo copos e pratos, tentando não chamar atenção. Sabia o ritmo daquele tipo de noite. Pisava macio, olhava para o chão e evitava cruzar olhares. Mas o destino gosta de pregar peças em silêncio. A poucos metros dali, Helena ria alto de uma piada de gosto duvidoso contada por um político influente. E quando ela girou para caminhar até a escada lateral, tudo aconteceu num segundo. Sem perceber, Helena deu um passo em falso com seu salto fino e esbarrou em Gabriel. A taça de champanhe virou no ar e espirrou direto sobre o vestido brilhante dela. O salão congelou por um instante, como se ninguém soubesse se devia rir ou ajudar. O som da taça quebrando no chão foi abafado pela exclamação dela: "Olha o que você fez!" Os convidados se entreolhavam, atentos como se fosse uma cena ensaiada. Mas o que viria a seguir não era teatro. "Você tem ideia de quanto custa esse vestido, seu inútil?" A frase cortou o ar como um chicote. Gabriel ficou imóvel, sem saber se pedia desculpas ou simplesmente desaparecia. Helena, em vez de conter-se, ergueu os braços como quem apresentava um número de circo. Que tipo de faxineiro esbarra em alguém sem olhar? A humilhação agora era coletiva. Risadas se espalharam entre os engravatados e suas esposas maquiadas. E Gabriel, mesmo calado, sentiu seu rosto arder. Dona Odete, a governanta mais antiga, até tentou intervir com um "foi só um acidente, Dona Helena." Mas a bilionária estava em outro ritmo. Já sei. Vamos fazer o seguinte. Ela apontou para o piano de cauda preto no centro do salão. "Se você tocar aquele piano melhor que um profissional, eu caso com você." Alguns convidados riram alto, outros filmavam. Era o tipo de piada que viraliza. O clima, que antes era de luxo e ostentação, agora ganhava tons de espetáculo grotesco. Gabriel olhou para o piano e depois para Helena, sem desviar os olhos. Não era apenas sobre música, era sobre respeito. E ali, diante de tantos olhares curiosos e risos debochados, uma fagulha acendeu dentro dele, uma fagulha que não se via desde muito tempo. Helena sorriu, convencida de que ele jamais aceitaria. Mas ele ainda não tinha respondido. A gargalhada de Helena ecoou como um tapa no rosto. Ela girou o corpo de forma teatral, apontando para o vestido manchado de champanhe. "Você sabe quanto custa esse vestido, seu inútil?" gritou, sem o menor pudor. A plateia de ricos achou graça, como se a humilhação fosse parte da programação da noite. Gabriel, ainda com a esponja na mão, sentiu os olhos queimarem, mas permaneceu em silêncio. Seu corpo estava ali, mas a mente gritava por justiça. A cada segundo, mais celulares eram erguidos, gravando a cena como se fosse um episódio de reality show. Um dos convidados cochichou: "Ela vai longe hoje." Outro, entre goles de champanhe, comentou: "Adoro quando ela perde a linha." Para Helena,
Não era suficiente ter dinheiro e fama. Ela precisava de plateia. E agora tinha. A provocação seguinte veio como uma flecha venenosa. Quer limpar o chão ou vai tentar ser artista hoje? Ela virou o rosto na direção do piano, com um olhar malicioso. Aliás, vamos fazer algo divertido. Se você tocar aquele piano melhor que um profissional, eu caso com você. O salão explodiu em risos. Era nítido que ninguém esperava que Gabriel levasse aquilo a sério. Helena esticou o desafio com um sorriso cínico. E eu ainda te dou R$ 500, para não dizer que sou má. A quantia, para ela, era gorjeta. Para ele, era semana inteira de trabalho. Gabriel respirou fundo. A vergonha dava lugar à indignação. Ainda ajoelhado, ele se levantou lentamente, ajeitou a camisa simples e olhou firme para Helena. Eu aceito. A frase foi dita com tanta serenidade que o salão inteiro silenciou. Ninguém esperava aquilo. Helena franziu o senho, tentando entender se ele estava brincando. Mas Gabriel já caminhava em direção ao piano com passos firmes. Ele só pode estar louco, murmurou uma socialite com joias reluzentes. Vai se humilhar ainda mais, respondeu outra. O cenário parecia montado para mais uma queda pública, mas Gabriel não tremia. Pelo contrário, seus olhos estavam fixos no instrumento como quem reencontra algo esquecido. O ambiente mudou. O riso deu lugar ao suspense. Até a orquestra parou. A curiosidade venceu a zombaria. Helena cruzou os braços, ainda rindo, mas já desconfortável. Ela não estava acostumada a ser contrariada, muito menos em público. Um dos empresários ao seu lado comentou, e se ele tocar mesmo? Ela riu forçado, tentando manter o controle. Impossível. É só um faxineiro. Mas algo no olhar de Gabriel a fez estremecer por dentro. Aquele homem não parecia mais tão comum. Quando Gabriel sentou ao piano, alguns convidados se aproximaram. Era como se uma nova atração estivesse prestes a começar. Um garçom comentou baixinho para outro. Ele vai tentar de verdade. O outro respondeu, tem coragem. Isso ele tem. Enquanto isso, Helena começava a perceber que talvez tivesse ido longe demais. Seu sorriso agora era tenso, e sua taça já não parecia tão cheia quanto antes. A ponta dos dedos de Gabriel repousou nas teclas com uma leveza surpreendente. O silêncio era absoluto. Todos aguardavam o fiasco, o tropeço, o erro. Mas havia algo no ar. Algo que lembrava o início de uma reviravolta. E quando ele pressionou a primeira nota, nem mesmo Helena foi capaz de disfarçar o susto que percorreu sua espinha. Quando os primeiros acordes saíram das mãos de Gabriel, o salão parou. Literalmente. Os garçons congelaram no meio dos passos, os convidados viraram-se lentamente, e até os risos cessaram como se alguém tivesse puxado o fio da energia. A melodia era simples, mas carregada de emoção, como uma história que se conta sem palavras. Gabriel não apenas tocava, ele contava uma dor antiga escondida nas teclas. Helena, de pé ao lado do palco, sentiu algo que não sabia nomear, desconforto ou admiração. Isso é sorte, sussurrou ela para si mesma, ainda tentando manter a pose. Mas não conseguia tirar os olhos das mãos de Gabriel. Os dedos dele se moviam com uma precisão que não combinava com a imagem de um faxineiro. Ele não hesitava. Cada nota parecia levada por um sentimento que nenhum convidado ali jamais teve coragem de expor. A música preenchia o salão de forma tão poderosa que até os mais céticos seguraram a respiração. Um homem de terno azul, crítico musical conhecido na alta sociedade, deu 2 passos à frente, curioso. Cochichou para um amigo. Isso não é amadorismo. Esse cara tem formação. Enquanto isso, Gabriel mantinha os olhos fechados, imerso numa memória que ninguém ali conhecia. Ele não tocava para impressionar. Tocava como quem precisava. Era como se o piano fosse o único lugar onde ele ainda podia ser inteiro. Helena, pela primeira vez na noite, ficou muda. Seu rosto endureceu, mas não era mais arrogância, era surpresa. E talvez vergonha. A plateia, antes zombeteira, agora observava com respeito. Quem é esse homem? Murmurou uma senhora ao fundo. Mas ninguém tinha resposta. Gabriel finalizou a primeira música com um acorde longo e suave. O silêncio seguinte foi mais alto que qualquer aplauso. Então, ele virou-se para Helena. Ainda vale os R$ 500, disse com um leve sorriso. Alguns convidados soltaram risadas nervosas, mas dessa vez, eram risos de alívio. Helena tentou rir junto, mas a garganta travou. Sentia que o controle da situação estava escapando de suas mãos.
Toque mais uma, disse um dos empresários. Quero ver se foi só sorte. Gabriel olhou para o piano novamente. Com prazer. A segunda música foi ainda mais intensa. Gabriel misturou trechos de clássicos com improvisos ousados, criando uma narrativa sonora que fazia o salão inteiro vibrar. O crítico musical pegou o celular e começou a gravar. Isso precisa ser documentado, sussurrou, impressionado. Helena cruzou os braços, fingindo indiferença, mas seus olhos estavam fixos em cada movimento de Gabriel. Ela não sabia se odiava ou admirava o que estava vendo. Dona Odete, observando tudo ao fundo com os olhos marejados, sussurrou para uma colega. Ele voltou. Aquilo tinha um significado que poucos entenderam, mas que logo viria à tona. Gabriel finalizou a segunda apresentação com uma nota alta e deixou as mãos suspensas por um segundo, como se desse tempo para a emoção assentar. Quando tirou os dedos das teclas, ouviu-se o primeiro aplauso. Depois outro. Em segundos, o salão inteiro estava batendo palmas. Gabriel se levantou com calma e virou-se para os convidados. Não sorriu, apenas agradeceu com um leve aceno de cabeça. Era como se estivesse dizendo, isso é o que eu sou. O silêncio que pairava antes foi substituído por uma energia elétrica, uma mistura de espanto e admiração. E ali, naquele instante, os primeiros sussurros começaram. Quem era de fato aquele homem que Helena tentou ridicularizar? Gabriel fechou os olhos antes de tocar novamente. Agora, não era mais por raiva ou orgulho. Era entrega. Ele colocou os dedos sobre as teclas e iniciou uma melodia suave, nostálgica, que parecia vir de um tempo onde ele ainda era inteiro. O salão mergulhou num silêncio reverente. Não era apenas técnica, era alma. Cada nota contava uma parte da história que ele nunca teve coragem de contar em voz alta. O público, antes distraído com conversas e selfies, agora estava hipnotizado. Uma jovem influenciadora abaixou o celular no meio de uma gravação. Um banqueiro, conhecido por ser frio e apático, apertou os olhos como se tentasse não chorar. E Helena, ela já não escondia o impacto. Os ombros estavam tensos, a expressão dura se desmanchava aos poucos. Aquela música não só preenchia o ambiente, ela expunha o vazio de cada um ali dentro. Gabriel começava a improvisar. Criava variações que desafiavam as partituras convencionais, como se dissesse, eu sou mais do que esperavam. O piano parecia uma extensão do seu corpo. Ele oscilava entre momentos de fúria contida e ternura absoluta. A cada transição, o público reagia sem perceber, inclinava o corpo, prendia a respiração, trocava olhares sem saber o que sentir. Era como estar num filme do qual ninguém queria sair. Ao final da peça, houve um instante de silêncio, como se ninguém soubesse se podia aplaudir. E então, o primeiro estouro de palmas quebrou o encanto. Um homem de terno gritou, bravo, e o salão explodiu em aplausos. Helena permaneceu sentada, atonita. Gabriel não olhou para ela. Caminhou até a lateral do palco e respirou fundo. A reação não era só de aprovação. Era de redenção. Um videomaker profissional que cobria o evento já transmitia tudo ao vivo. Comentários pipocavam na tela. Quem é ele? De onde surgiu esse talento? Alguém contrata esse homem agora. Helena ouviu os sussurros ao seu redor e entendeu. Ela não era mais o centro da noite. O foco agora era Gabriel, o pianista faxineiro que acabava de roubar o palco, e os holofotes. Pela primeira vez, ela se sentiu pequena naquele salão. Gabriel, ainda ao lado do piano, limpou o suor da testa com o antebraço. O crítico musical se aproximou, ainda com o celular na mão, e perguntou direto, onde você aprendeu isso? A pergunta pairou no ar como um convite para a verdade. Alguns convidados começaram a se aproximar, curiosos. Gabriel olhou nos olhos do crítico e respondeu com simplicidade, Conservatório de Música de São Paulo. Formado aos 22. Um silêncio novo tomou conta do salão. Desta vez, não era de choque, era de respeito. Os risos e zombarias deram lugar a olhares admirados, expressões de incredulidade e vergonha. A elite, acostumada a desprezar quem não usa grife, agora buscava entender quem era aquele homem de uniforme. Helena apertou a taça com força. Estava perdendo o controle da narrativa diante de todos. O crítico, visivelmente emocionado, deu 2 passos para trás e falou em voz alta. Senhoras e senhores, acabamos de assistir a um pianista profissional. Isso foi uma aula de musicalidade. O público respondeu com nova salva de palmas. Gabriel permaneceu sereno. Não buscava fama, nem vingança. Só queria sua dignidade de volta.
Mas ainda havia peças dessa história que ninguém conhecia, e estavam prestes a ser reveladas. O crítico musical ainda segurava o celular, mas agora era pura reverência. Ele se aproximou de Gabriel com os olhos arregalados e a voz embargada. Desculpa a intromissão, mas onde você estudou? Isso foi genial. Gabriel respirou fundo, olhou para os convidados ao redor e respondeu com serenidade. Conservatório de Música de São Paulo. Eu me formei lá. As reações foram imediatas. Suspiros, exclamações, olhares de quem não sabia onde enfiar a cara. Um senhor mais velho, de cabelo grisalho e olhar atento, avançou entre os convidados. Você é Gabriel Nunes? Perguntou com convicção. Gabriel assentiu. O homem, visivelmente emocionado, continuou. Eu vi você tocar no Teatro São Pedro. Tinha 21 anos, lembro perfeitamente. As pessoas começaram a cochichar, impressionadas. Aquela figura que minutos antes era só um faxineiro, agora virava lenda viva. Os convidados passaram a encarar Gabriel com um novo olhar. Já não era o funcionário do hotel, era o prodígio que havia desaparecido. Helena permaneceu em silêncio, tentando processar a avalanche que acabará de acontecer. Ela puxou o celular e digitou o nome dele. As pesquisas confirmavam. Havia vídeos antigos, reportagens, entrevistas. Era real. O homem que ela havia humilhado já fora aplaudido por plateias muito maiores que aquela. Um jovem pianista do evento se aproximou, ainda pasmo. Você era meu ídolo. Quando você sumiu, todo mundo ficou sem entender. Gabriel sorriu de lado, com humildade. A vida pediu silêncio por um tempo. A frase foi dita com simplicidade, mas carregava um peso que ninguém ali imaginava. Alguns convidados começaram a se emocionar, inclusive quem havia rido pouco tempo antes. A ficha estava caindo. Dona Odete, a governanta experiente, surgiu entre os convidados com o rosto sério e a voz firme. Eu lembro do dia em que ele chegou aqui, disse. Era um menino destruído. Ela olhou para Gabriel com carinho, como quem guardava a história em segredo. Perdeu os pais num acidente, teve que vender tudo, inclusive o piano. O salão ficou em silêncio. Até as taças pararam de tilintar. As palavras de Dona Odete fizeram o ambiente mudar completamente. A arrogância do início da noite foi substituída por algo raro naquele círculo: empatia. Um empresário encostou na esposa e murmurou: a gente não sabe de nada da vida dos outros. Uma socialite, ainda segurando a clute de marca, enxugava os olhos com um lenço de linho. A emoção se espalhava como uma chama discreta, mas poderosa. Gabriel não buscava piedade, mas também não fugia da verdade. Depois que perdi meus pais, a música parecia cruel. Tocar doía. Aquilo arrancou suspiros e olhares comovidos. Um homem da imprensa, antes distraído com as celebridades presentes, agora filmava cada segundo de Gabriel. A narrativa estava sendo reescrita diante de todos, e Helena não era mais a protagonista. Helena finalmente se levantou, mas não disse nada. Seus olhos estavam marejados, o corpo rígido, como quem tenta manter a pose diante do próprio erro. A presença de Gabriel agora era maior do que qualquer fortuna. E o público, que antes buscava ostentação, agora queria entender como um artista tão talentoso caiu no anonimato. E o que aconteceria depois daquela noite? Dona Odete respirou fundo antes de continuar. O salão, ainda silenciado, esperava suas palavras como se ela fosse a guardiã de uma verdade que ninguém conhecia. O Gabriel chegou aqui há 7 anos, sem dinheiro, sem esperança. Pediu emprego de qualquer coisa. Foi o único que lavou o chão daquele banheiro dos fundos sem reclamar. Ela encarou a plateia. Na época, ninguém sabia quem ele era. Só eu vi o que ele carregava. Gabriel abaixou a cabeça, os olhos marejados. Não era fácil reviver aquilo. Eu vendi meu piano no mesmo mês em que enterrei meus pais. Precisava pagar as contas, salvar a casa, tentar manter minha irmã. Escola. Uma senhora ao fundo tapou a boca, emocionada. Helena escutava tudo como se cada frase fosse um soco. Nunca imaginou que por trás daquele uniforme houvesse tanta dor, tanto silêncio engolido a seco. Ele nunca reclamou, continuou Dona Odete. Entrava às 6 da manhã, saía à meia-noite. E nunca contou nada a ninguém. Se tivesse dito que era músico, talvez o tratassem melhor. Gabriel respirou fundo e respondeu: eu não queria ser tratado melhor. Só queria sobreviver. A sinceridade desarmou os olhares ainda carregados de culpa. Pela primeira vez,
A elite ali presente encarava a humanidade de alguém que antes nem notavam. Helena apertava as mãos, visivelmente desconcertada. Seu orgulho começava a derreter. Ela não sabia como agir, e isso a incomodava profundamente. Gabriel, por outro lado, permanecia calmo. Não buscava revanche. Ele apenas deixava a verdade falar por si. O público agora via um homem inteiro, ferido, sim, mas digno. Alguém que carregava mais música na alma do que qualquer um daqueles convidados jamais poderia comprar. Um fotógrafo se aproximou de Helena, esperando alguma reação, mas ela desviou o olhar. Seu rosto já não era de superioridade, era de vergonha. Por que ninguém sabia disso antes? Perguntou um dos empresários, claramente tocado. Dona Odete respondeu sem pestanejar, por que ninguém perguntou? A frase caiu como uma pedra no centro do salão. E dessa vez, não houve risos. Gabriel olhou ao redor e viu rostos emocionados, mas também assustados. As máscaras da noite de gala estavam caindo uma a uma. A gente aprende a calar para não incomodar os outros, disse ele. Mas chega uma hora que o silêncio pesa mais que o sofrimento. Foi como se todos ali tivessem levado uma bofetada de realidade. Aquela não era só a história de um pianista. Era um espelho para todos que se achavam melhores apenas por ter dinheiro. A noite de luxo se tornava uma aula sobre humanidade. Um garçom sussurrou, nunca vi um salão tão quieto. E outro respondeu, porque agora estão escutando de verdade. Gabriel não queria comover, queria transformar. E seu olhar, apesar de tranquilo, dizia tudo. Ele não era mais o invisível. Era o centro, o motivo, o nome gravado na memória daquela noite. E isso ainda não era o fim. Helena, ainda muda, sentou novamente. O peso da humilhação agora estava do outro lado. Mas não era vingança, era consequência. Enquanto o público assimilava a verdade, uma pergunta pairava no ar. Como aquela mulher, símbolo de arrogância, reagiria ao ter seu jogo virado tão publicamente? O salão rompeu em aplausos de pé. Alguns gritavam bravo, outros choravam sem cerimônia. Era como se todos ali tivessem acordado de um transe coletivo. Helena, no entanto, permaneceu sentada, com os olhos fixos em Gabriel. Ela tentou manter a compostura, mas sua respiração estava descompassada. A cada aplauso, era como se uma parte do seu império simbólico desmoronasse diante de todos. Os olhares, antes direcionados para ela com admiração, agora analisavam com julgamento. Ela passou dos limites, cochichou uma senhora com colar de pérolas. A máscara caiu, disse um influenciador de terno justo e sorriso forçado. Helena sentia o peso de cada olhar, de cada comentário sussurrado. A humilhação que ela arquitetou com tanto sarcasmo agora voltava como um espelho cruel. E Gabriel permanecia ali, de pé, sem dizer uma palavra. As redes sociais não perdoaram. Vídeos da cena já circulavam com legendas como o faxineiro que humilhou a bilionária e o pianista invisível brilhou. Um dos garçons mostrou o celular para Dona Odete, já passou de 1 milhão de visualizações. Ela olhou para Gabriel com um sorriso orgulhoso. Você merece, meu filho. Helena ouviu tudo e sentiu o chão ceder debaixo do salto. Aquilo estava fora de seu controle. Gabriel continuava calmo. Não demonstrava arrogância, nem ressentimento. A dignidade com que se portava deixava tudo ainda mais desconcertante para Helena. Como ele consegue ficar tão sereno? Perguntou um convidado. A resposta estava nos anos de silêncio, nos dias em que engoliu a dor trabalhando em silêncio, sendo ignorado. Agora, tudo aquilo se transformava em força, diante dos olhos de quem sempre olhou por cima. Helena tentou se levantar, mas hesitou. Seu corpo tremia levemente. Ela finalmente ergueu o olhar para Gabriel, como se pedisse algo sem saber como dizer. O silêncio entre eles era carregado de tensão, arrependimento e algo que nem ela mesma sabia explicar. Pela primeira vez, não era ela quem comandava a narrativa. Era uma visitante em seu próprio evento, e Gabriel, o homem que ela desprezou, era a estrela principal da noite. Alguns convidados se aproximaram de Gabriel, pedindo fotos, oferecendo convites, querendo entrevistas. Ele sorria com gentileza, mas recusava os holofotes com elegância. Hoje não é sobre fama, dizia. É sobre lembrar quem a gente é. Helena ouviu isso e sentiu o impacto como um soco. Ela nunca soube quem realmente era. Sempre se moldou pela imagem que os outros esperavam ver. E agora, pela primeira vez, isso a incomodava. Dona Odete, ao lado de Helena, tocou em seu ombro. Você ainda pode fazer a coisa certa.
Foi como um chamado à realidade. Helena sentiu, com os olhos ainda marejados. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava disposta a escutar, e não a mandar. Ela se levantou lentamente, olhou para Gabriel, e tentou encontrar as palavras certas. Mas antes de qualquer reação pública, ele a surpreendeu com um gesto inesperado. Quer conversar? Ele disse, olhando diretamente para ela, sem ironia, sem arrogância. Apenas sinceridade. O salão silenciou outra vez. Era o convite que ninguém esperava. Helena hesitou, mas assentiu com a cabeça. Ela ainda não sabia o que dizer, mas sentia que precisava ouvir. E naquela noite em que ela achou que tinha tudo, estava prestes a perder, ou talvez encontrar, algo que nunca teve. No silêncio tenso que dominava o salão, Helena e Gabriel caminharam lado a lado em direção ao escritório do hotel. Nenhum dos dois disse uma palavra no trajeto. Era como se o som dos passos ecoasse mais alto do que qualquer discurso. Helena mantinha a cabeça erguida, mas por dentro sentia o estômago embrulhado. Gabriel, por sua vez, parecia estar em paz, como quem já tinha enfrentado coisa muito pior do que olhares julgadores. Assim que entraram na sala, Helena trancou a porta com um clique firme. Virou-se para Gabriel e disparou: "Você tem ideia do que fez com a minha reputação?" A voz saiu mais aguda do que ela gostaria. Gabriel respirou fundo e respondeu com calma: "Eu só aceitei o seu desafio. O resto foi consequência." O tom dele não era agressivo, mas firme o suficiente para calar qualquer acusação vazia. Ela sentiu o peso da verdade, ainda que não quisesse admitir. Helena passou a mão pelo cabelo, tentando recuperar o controle emocional. "As pessoas vão me cancelar. Vão rir de mim. Eu virei piada." Gabriel cruzou os braços, sem desviar o olhar. "Você está colhendo o que plantou. Eu não pedi palco. Só não aceitei mais ser invisível." A frase bateu forte, como uma lição inesperada. Ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, alguém falava com ela sem medo. "Você quer que eu me humilhe?" perguntou ela, com os olhos marejados. Gabriel respondeu com um leve balançar de cabeça. "Não. Eu quero respeito. Só isso." A simplicidade da resposta foi como um soco no orgulho dela. Ela, acostumada a comprar tudo, a controlar tudo, agora via alguém que não queria nada além do que lhe era de direito. E isso era mais difícil de lidar do que qualquer chantagem. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Helena se sentou na poltrona de couro e encarou o chão por alguns segundos. "Eu fui cruel com você. Nem sei por quê." Gabriel se aproximou devagar, puxou uma cadeira e se sentou de frente para ela. "Você foi treinada para isso. Para achar que é melhor que os outros. Mas isso pode mudar." O tom não era acusatório. Era quase compassivo. E isso a desmontou ainda mais. "Por que você me ofereceu aquela conversa?" "Depois de tudo?" ela perguntou, com a voz mais baixa. Gabriel respondeu sem hesitar: "Porque você ainda pode escolher ser diferente. E porque eu acredito que ninguém é só o que fez de ruim." Helena mordeu os lábios, emocionada. Pela primeira vez, sentia vontade de aprender, de ouvir. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela começava a mudar. Ela se levantou devagar e estendeu a mão. "E se eu quiser reparar? Fazer algo de verdade?" Gabriel encarou a mão dela, depois o olhar. "Então," respondeu com firmeza, "então vamos fazer um acordo." Helena franziu a testa, surpresa. "Que tipo de acordo?" Gabriel se levantou, com um leve sorriso nos lábios. "Um que pode transformar tanto a sua vida quanto a minha. Mas não vai ser fácil." Helena não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente. O olhar que antes era soberbo agora estava vulnerável. "Eu aceito, se for para mudar." Gabriel assentiu. "Então a gente começa agora." E ali, naquele escritório silencioso, nascia algo novo. Não era um romance. Não era uma revanche. Era uma proposta de reconstrução, e isso mudaria o rumo de tudo que viria pela frente. Gabriel permaneceu de pé, encarando Helena com seriedade. "Você quer mesmo mudar? Então vamos fazer isso direito", disse. Ela sentiu, ainda sem saber exatamente o que ele queria dizer. "Você vai me ajudar a voltar à música. Não só como pianista, mas como alguém que transforma vidas com isso." Helena arqueou as sobrancelhas, surpresa. "E eu?" Ele sorriu de canto. "Você vai aprender o que é empatia. Vai deixar de ver gente como número." Helena ficou em silêncio por um momento,
absorvendo o que aquilo significava. Não era uma proposta comum. Era uma chance de reconstrução, uma espécie de reabilitação moral. Eu não sei por onde começar, confessou. Gabriel respondeu, começa me escutando. Depois, escutando os outros. O resto vem com o tempo. A proposta não vinha com contrato nem cláusulas. Vinha com verdade, e isso era mais desafiador do que qualquer negociação bilionária. Ela respirou fundo e estendeu a mão. Feito. Eu aceito suas condições, professor Gabriel. Ele apertou a mão dela com firmeza. O título soou estranho, mas verdadeiro. Pela primeira vez, Helena se permitia ser conduzida. Não era mais a que comandava tudo. Agora, ela estava ali para aprender. E isso, por si só, já era revolucionário. Então vamos começar essa aula hoje, disse Gabriel, com um tom calmo e certeiro. Helena abriu o tablet e começou a anotar. Você tem apresentações antigas? Vídeos? Repertório? Gabriel riu. Tenho tudo guardado em pendrives e num HD antigo. Só preciso de um piano de novo. Helena respondeu sem pensar, você vai ter um novo amanhã. E pela primeira vez, disse isso sem exibição, sem tom de superioridade. Era só uma promessa simples. E ele acreditou nela. E você? Perguntou Gabriel. O que vai fazer com tudo isso? Helena pensou por alguns segundos. Vou usar o auditório da minha empresa para promover encontros sobre empatia, respeito, convivência. Começar pelos meus próprios funcionários. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Você sabe que vai levar pedrada, né? Ela respondeu com um sorriso sincero, mas pelo menos não vai ser taça de champanhe. Eles riram juntos, como se aquele fosse o primeiro momento leve desde o início da noite. Ainda havia tensão, mágoa, passado mal resolvido. Mas agora havia também algo novo, perspectiva. Helena, que sempre se achou inalcançável, estava disposta a ser transformada por alguém que o mundo tinha ignorado. E Gabriel, que aprendeu a calar, agora ensinava com suas próprias cicatrizes. Eu vou te acompanhar nas suas apresentações, disse ela. Mas não como patrocinadora. Como aluna. Gabriel aceitou com um gesto simples, e os dois saíram do escritório como se carregassem algo invisível e poderoso. Um acordo, sim, mas acima de tudo, uma nova versão de si mesmos. Um pacto que não envolvia vingança nem submissão. Apenas construção. Na volta para o salão, o ambiente parecia outro. A mesma decoração, o mesmo piano, os mesmos convidados. Mas havia algo diferente nos olhares, nos corpos, nos gestos. E ali, diante de todos, Helena respirou fundo, pegou o microfone e fez o que ninguém esperava, parou tudo para falar. E com isso, iniciaria o momento mais desafiador da sua noite. Helena caminhou de volta ao salão com passos lentos, mas decididos. O burburinho cessou quando ela subiu ao palco e pegou o microfone. Pela primeira vez naquela noite, os holofotes estavam nela, mas por um motivo diferente. Ela olhou para o público, respirou fundo e começou, eu tenho algo a dizer. E não é fácil. As primeiras palavras vieram tremidas, mas carregadas de verdade. Hoje, eu tratei um ser humano como se fosse nada, confessou. Ignorei sua história, sua dor, seu talento. Só porque ele usava um uniforme diferente do meu. O salão permaneceu em silêncio absoluto. Helena continuou, quero pedir desculpas. Não como empresária, nem como anfitriã, mas como pessoa. A voz dela vacilou, e alguns convidados, visivelmente comovidos, já enxugavam os olhos. Ela apontou para Gabriel, que observava tudo ao lado do piano. Esse homem me ensinou mais em uma noite do que eu aprendi em anos de reuniões e eventos. E ele fez isso sem gritar, sem humilhar, sem revidar, apenas existindo com dignidade. Gabriel baixou a cabeça, emocionado, mas manteve a postura firme. A plateia, tocada pela sinceridade, escutava cada palavra como se fossem notas de uma nova melodia. Eu prometo que vou mudar. Não só por mim, mas por todos que eu ignorei, que eu tratei como invisíveis, disse Helena, já com a voz embargada. Esse salão vai deixar de ser um lugar só de aparência. Vai ser um lugar de transformação. A reação veio em forma de aplausos. A mesma elite que riu da queda de Gabriel agora aplaudia de pé a ascensão de ambos, mas por motivos muito diferentes. Gabriel caminhou até o palco. Helena lhe entregou o microfone. Ele segurou com firmeza e falou com serenidade. Eu passei anos tocando para ninguém. Para paredes, para lembranças.
Hoje, eu escolho tocar para todos. Uma nova onda de aplausos tomou o salão. E não só para quem pode pagar. Quero levar música onde ela nunca chega. Concertos beneficentes, acessíveis. Música para curar, para unir. Um produtor musical, presente no evento, se aproximou do palco. Se você quiser, eu te ajudo a fazer isso acontecer, disse. Gabriel assentiu com gratidão. Helena, ao lado, já pegava o celular e dizia: vamos começar esse projeto amanhã. Era como se os dois estivessem conectados agora por algo mais profundo do que dinheiro ou status. Um compromisso com o que realmente importava. Dona Odete sorria ao fundo. Agora sim, esse salão está bonito de verdade, murmurou. Funcionários do hotel observavam tudo com os olhos brilhando. Pela primeira vez, se sentiam parte de algo grande, algo que também os incluía. A divisão entre palco e bastidores estava desaparecendo. E isso era mais poderoso do que qualquer doação anunciada naquela noite. Gabriel olhou para o público e fez um breve aceno. Voltou ao piano, sentou-se com calma e respirou fundo. Essa é minha composição. Ela se chama Renascimento. E começou a tocar. O salão, em silêncio reverente, se encheu de notas que pareciam palavras não ditas, sentimentos esquecidos, pedidos de desculpa e promessas de recomeço. Mas ainda havia mais por vir. Algo que tornaria aquela mudança maior do que qualquer um ali esperava. A última nota do piano ainda ecoava quando os convidados começaram a se mexer nos lugares, como se algo tivesse despertado dentro deles. Um dos empresários mais influentes da cidade, conhecido por sua frieza, se levantou e disse em voz alta: a gente precisa rever como trata quem trabalha com a gente. O comentário foi seguido por um silêncio desconfortável, mas logo outros começaram a concordar. Era o início de algo que ninguém esperava. Um movimento espontâneo. Uma publicitária se aproximou de Helena e sugeriu: por que não fazemos encontros semanais sobre empatia aqui no auditório do hotel? Reunir empresários, funcionários, artistas, todos juntos. Helena, sem hesitar, respondeu: vamos fazer. O espaço está aberto, a partir da próxima semana. Gabriel, ao lado dela, completou: e eu toco na abertura. Música não é luxo, é conexão. Os aplausos foram instantâneos. O evento, antes planejado apenas para arrecadar dinheiro, agora se transformava numa ponte entre classes sociais. Um grupo de funcionários se juntou num canto do salão, abraçados, emocionados. Nunca pensei que a gente ia ser ouvido, disse uma das copeiras. Agora parece que nossa voz também vale alguma coisa. Era como se o piano de Gabriel tivesse afinado não só as notas, mas também os corações ali presentes. Uma senhora de vestido longo comentou com o marido: isso deveria acontecer em todos os lugares. Empresas, escolas, igrejas. Ele respondeu: isso deveria começar em casa. As conversas tomavam outro tom. Menos status, mais escuta. Menos aparência, mais essência. O luxo não havia desaparecido, mas agora estava sendo usado como plataforma para algo maior. Algo que ninguém tinha previsto. Helena olhou para Gabriel e perguntou em voz baixa: será que isso vai durar? Ele respondeu com um sorriso tranquilo: vai, se a gente não parar de lembrar por que começou. E ali estava a diferença. Não era mais sobre o escândalo da noite. Era sobre a transformação coletiva. Sobre permitir que a dor de um servisse como espelho para todos. Sobre reconhecer que, mesmo no topo, ainda há muito o que aprender. O salão começou a se organizar de novo, mas com outro clima. Não era mais uma festa de gala. Era uma reunião de possibilidades. Gabriel foi cercado por jovens músicos, trabalhadores, até crianças que estavam acompanhando os pais. Todos queriam ouvir mais, conversar, agradecer. Você devolveu a fé em muita gente hoje, disse um segurança, emocionado. E Gabriel apenas respondeu: foi a música. Eu só toquei. Dona Odete se aproximou de Helena. Com um envelope. Tá aqui o contato de várias instituições que precisam de apoio. Gente que não tem o que comer, muito menos acesso à arte. Helena pegou o envelope com respeito e disse: a gente vai lá. Eu e ele. Dona Odete sorriu, satisfeita. Pela primeira vez, sentia que aquele lugar onde trabalhou por décadas estava prestes a cumprir um novo propósito. As luzes do salão começaram a diminuir, mas a chama que se acendeu naquela noite não dava sinais de apagar. Gabriel olhou para os rostos ao redor e viu algo que não via há anos: esperança. Helena também olhou em volta, e pela primeira vez, sorriu sem filtro.
Mas ainda faltava um último gesto. Um encerramento à altura do que aquela noite se tornará. E isso viria logo a seguir. As luzes do salão se ajustaram suavemente quando Helena, agora de postura completamente diferente, voltou ao palco com Gabriel ao seu lado. Ela segurava o microfone com firmeza, mas sem a arrogância de antes. Senhoras e senhores, começou, hoje eu tive a honra de ser confrontada pela verdade. E, mais do que isso, de ser convidada a mudar. Ela respirou fundo. Quero apresentar a vocês o homem que me ensinou o valor da dignidade. O nome dele é Gabriel Nunes. O público explodiu em aplausos mais uma vez, mas agora havia reverência na forma como o som preenchia o ambiente. Gabriel caminhou até o centro do palco, encarou os rostos diante dele com calma e disse: o que aconteceu aqui hoje não é sobre vingança. É sobre recomeço. Ele olhou para Helena, que assentiu com os olhos marejados. Todo mundo erra. Mas nem todo mundo tem coragem de consertar. Ela teve. E as palmas se intensificaram. Gabriel sentou-se ao piano mais uma vez, mas dessa vez havia algo diferente em sua postura. Não era mais a expressão de quem precisava provar algo. Era leveza. Era retorno. Ele anunciou: essa música é minha. Compus nos dias em que pensei em desistir de tudo. Mas guardei ela, acreditando que um dia, alguém ouviria com o coração aberto. E então começou a tocar, notas suaves, crescentes, vibrantes. A melodia era como um abraço silencioso. Começava melancólica, mas aos poucos se transformava em algo esperançoso, quase celebrativo. As pessoas no salão escutavam com os olhos fechados, como se a música ativasse memórias adormecidas. Helena, sentada na primeira fila, chorava sem vergonha. Dona Odete, em pé ao fundo, sorria com a alma inteira. Aquela era a trilha sonora de um novo capítulo. Ao final da apresentação, todos se levantaram. Não foi apenas uma salva de palmas. Foi um reconhecimento coletivo. Como se cada pessoa ali estivesse agradecendo não apenas pela música, mas pela coragem de Gabriel e pela vulnerabilidade de Helena. Alguém da plateia gritou: você voltou para o seu lugar. E Gabriel respondeu: meu lugar é onde houver gente disposta a ouvir com o coração. O salão virou um só corpo de aplausos e emoções. Helena subiu novamente ao palco, mas não pegou o microfone. Apenas segurou a mão de Gabriel e a ergueu. Um gesto simples, mas poderoso. Não era mais bilionária e funcionário. Não era opressor e oprimido. Agora eram duas pessoas que, de formas diferentes, enfrentaram o pior de si mesmas e escolheram mudar. Jornais e redes sociais, que antes exploravam escândalos, agora exaltavam superação. A história viralizou com títulos como O Pianista que Fez a Elite Ouvir e Da Faxina ao Palco, o renascimento de Gabriel Nunes. Mas para ele, a verdadeira recompensa não era fama. Era tocar de novo. Era ser visto. Era saber que sua dor não foi em vão. E para Helena, era a chance de, enfim, se tornar alguém melhor do que a imagem que construiu. Quando os convidados começaram a deixar o salão, um sentimento unia a todos, algo raro, poderoso e transformador. Esperança. Gabriel ficou por alguns minutos sozinho no palco, observando o piano como quem reencontra um velho amigo. Sorriu e disse baixinho: a música voltou. Mas algo em seu olhar indicava que essa história ainda não estava completamente encerrada. E aí, o que você faria se visse uma injustiça acontecendo bem na sua frente? Teria coragem de se levantar? Ou esperaria o próximo escândalo da internet passar como mais um viral? A história do Gabriel não é só sobre música, é sobre respeito, transformação e a força de quem foi subestimado a vida inteira. Quantas pessoas você já tratou como invisíveis? E se uma delas tivesse um talento capaz de mudar sua vida? Gabriel não quis vingança. Quis apenas ser ouvido. E conseguiu fazer isso de uma forma que ninguém mais ali foi capaz, sem gritar, sem agredir, apenas tocando. Mas e a Helena? Será que a mudança dela foi real? Será que a empatia que ela prometeu manter vai sobreviver fora daquele salão? E você, acredita que as pessoas realmente podem mudar? Deixe sua opinião nos comentários. Essa história merece ser debatida. E se você quer continuar acompanhando histórias como essa, com reviravoltas, lições de vida e emoções reais, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, cada história tem o poder de tocar fundo e transformar.